Então, ela recebeu um Exu. E a gente começou a conversar, e aí ele falou que ele não foi por conta própria, que ela que chamou ele, ou seja, ela deve ter acendido vela, essas coisas que você está falando aí. E ele falou assim para mim, ela não pôs na balança, tipo assim, o efeito, né, o bom e o mal, que sempre tem. Vamos falar disso, que ele está falando de proximidade, tudo, essas coisas todas. E eu tenho um pouco de receio de ter alguém assim, que nem, vai lá acender uma vela, faz a firmeza que nem você está fazendo. Eu não quero, entendeu? Eu quero ficar sozinha, né? Porque eu não sei qual que vai ser a do cara, né? E aí ele falou isso, aí eu falei, nossa, que interessante, né? Que ele falou que ele não queria estar lá, que ela que fica chamando ele e que tem os, tipo assim, efeito colateral, né? Vamos dizer. Só que ele não explicou o que era. Esclareça, por favor, mestre. Existem diversas situações. Então, vamos pensar assim. Ao contrário do que a religião vai falar, se você bateu no terreiro e começou a fazer um desenvolvimento, você tem duas situações. Ou Hum, alguma entidade que já tem um contrato, um propósito com você se afiniza, ou alguma entidade do terreiro vem para te desenvolver. E aí pode nem ser a sua, tanto para o positivo quanto para o negativo. tá. Então, você vai ouvir muita história de falar, recebi uma outra entidade, ou em linha de desenvolvimento é diferente, não sei por quê. Às vezes vem uma entidade que é do terreiro, que não tem obrigação nenhuma com você, é da linhagem do Pai de Santo, o Pai de Santo que chama, ela vem para trazer essa sensação de pertencimento, inclusive para você Ah, não ficar lá que nem besta, falando, comigo não acontece nada. Por quê? O outro vem falando, você quer sentir? Então, tá bom, vamos sentir. E não tem nada a ver com o processo espiritual seu. Num tá. processo negativo, você vai ter o quê? O pai de santo, em vez de pegar a sua entidade, ele olha você e fala, fulano de tal, tá bom. Tira a entidade que tem uma obrigação com você e põe outra. Porque aquele pôs tem obrigatoriedade com ele. A ideia do prender o filho, amarrar a entidade, essas coisas que você vê muito da ideia do candomblé no processo negativo. Por quê? Tá. Porque aquela entidade tem uma força, tem uma energia, tem uma condição. Mas ela não tem obrigatoriedade comigo em N sentidos, a não ser que Hum, seja uma troca. Né? Quando a gente vai falar da ideia do sacerdote como ideia, como missão, é isso, eu estou ali para servir as entidades em N sentidos, ajudar o médium, ajudar a entidade. Quando eu uso isso em fins próprios, que é o lado negativo da espiritualidade, você vai olhar e vai fazer os processos magísticos. Então, por exemplo, isso é uma situação, né? Às vezes você vai lá pedir ajuda para alguém e o cara te fode. Você não sabe quem tem por trás de cada um. A não ser que você já tenha um desenvolvimento. Que é o que eu falo para vocês. Cuidado para com quem vocês pedem ajuda. Porque uma vez que você dá permissão, você vai lá, bate cabeça, pede para entrar, pede para o outro jogar carta, pede para jogar búzia. Você deu permissão para o cara vasculhar sua vida espiritual. E não tem, é só isso, é só ali. Você abriu permissão. Não tem fim. A não ser que você consiga quebrar essa abertura. Primeiro processo. Segundo, escolhi trabalhar numa casa, sei lá, de umbanda. Eu vim com essa missão, né, na ideia kármica? Sim. Então já vai ter alguém que vai ter me levado lá. Quando eu chego lá, tem gente que nem começou a agir, ela já incorpora e fala, vim trazer o menino e ele vai entrar na casa. Por quê? Já vem com esse negócio espiritual já montado para a pessoa ir lá e desenvolver, mesmo que seja por um período, depois ela fica ou ela vai embora. Mas Mas já e a gente que não tem em casa, que faz o trabalho, a nossa limpeza e depois a minha ideia, não vou falar da gente, eu que estou fazendo o curso e minha ideia é me curar e depois curar as outras pessoas, que não vou no terreiro, não vou na Umbanda e não tenho assim uma obrigação com alguma casa. aí existe o ancoramento, que não deixa de ser um tipo de obrigação. Tá, mas na hora do trabalho, certo? À medida que você busca. Então, vamos lá que eu chego lá. Então, vou lá, entrei para o terreiro. Se eu tenho alguém que já me acompanha com uma missão, com um contrato, com um processo, ele é o primeiro a chegar. Vai se manifestando à medida que você vai. Se você não tem isso, à medida que você é batizado, que é iniciado, você vai buscar na sua linhagem espiritual, na sua ancestralidade, alguém para fazer essa função no plano espiritual junto com você. Você acabou de fazer um contrato. Por quê? Porque você está buscando alguém tem que vir. Tem que existir troca. Então, ele vai vir, vai te ajudar, vai te desenvolver, vai trabalhar com você. Qual que é a troca? Condição energética para ele fazer outros trabalhos, seja de caridade no terreiro, seja no nível astral. Então, fiz um contrato.
Exemplo de processo negativo. Fui lá, cismei ou me falaram no búzio que eu tinha que fazer o santo. Nunca estudei nada, porque o candomblé não tem estudo, né? Você vai vivenciar. Ah, cheguei lá, não sei o que, tem que fazer o santo. Você foi lá, fez um contrato espiritual com uma série de entidades, com a ideia do orixá, com a ideia do seu ancestral, cada um dentro do positivo e negativo que pode acontecer. Você fez o quê? Acabou de abrir um monte de contrato. Vou seguir na religião. Fiz o meu batismo. E aí tem gente que não termina isso ou não segue as restrições daquela casa, daquela egrégora, e vira as costas. Começa a dar desequilíbrio mediúnico. Por quê? Você foi lá, buscou no processo astral um Exu, buscou lá um ancestral, buscou uma entidade, uma ideia do orixá, e trouxe para a sua vida física, abrindo essa conexão. Se você não trabalhar ela, não aprender a se equilibrar, ela te gera desequilíbrio. Da mesma forma como a ideia do processo de desenvolvimento mediúnico. Quero ver, quero ouvir, quero sentir, quero incorporar. Deixei de trabalhar, entrei em desequilíbrios, começa a dar problema na minha vida. Por quê? É a mediunidade? Não, é o desequilíbrio da mediunidade. É o meu desequilíbrio emocional, é o meu desequilíbrio mental. Às vezes nem é questão da entidade, mas você não aprendeu a trabalhar seu campo. Então, abri meu corpo para poder trabalhar mediunicamente. Não trabalhei mediunicamente, não aprendi a identificar quem é meu guia, não aprendi nada. Chegou o encosto ali, ele vem e cola. Daí você vê um monte de gente aí dando show bêbado. Vira outra pessoa. Partiu de um nível alcoólico, vira outra coisa. O que é? Chegou os encostos, eu assumi o controle. Então, o que é a contrapartida? É isso. Chamei para fazer um contrato, para me ajudar, para fazer tal coisa, qual é o meu acordo com aquela entidade? Porque para todo mundo existe um acordo. Não sejam inocentes nisso. Se você chama o ancoramento, qual é o acordo do ancoramento? O trabalho. Então, quando eu viro e falo para vocês, olha, qual que é o acordo do nosso trabalho? Resgate coletivo. Você chamou pelo ancoramento, desce uma renca de gente. Qual que é o acordo? Você doa energia e eles vão ir e vão limpar o que eles puderem limpar do processo espiritual. Qual que é o acordo, então? Tô doando energia. Essa é a troca. Dentro do nível magístico que você vê de terreiro, que é o quê? Estou fazendo uma entrega. Qual que é a entrega? Minha energia. Toda vez que eu chamo, existe essa contrapartida. Toda vez que eu chamo o ancoramento, é isso. Alguém vem para me olhar, me proteger, em troca partida ele recebe um processo energético. Qual que é a proposta? A proposta que a gente tem, resgate coletivo, auxiliar as pessoas. Toda vez que eu abro um cenário, é limpar e equilibrar todo mundo que está lá. Não quero saber quem é mocinho e quem é vilão. Não tem isso. É todo mundo cuzão. Não quero saber quem prejudicou o outro primeiro. É lá arrancar todo mundo da consciência para todo mundo e encaminhar. Não existe a ideia de culpado. Nem no nível espiritual. Então, essa é a nossa troca. Ah, então tá, vou lá. Eu, Vitor, também sou de terreiro. Né? Sou pai de santo. Então, vamos pensar assim. Eu sempre estou fazendo buscas para abrir linhas, abrir entendimento. O que eu faço? Eu vou abrir uma linhagem de trabalho, como, por exemplo, foi a linhagem das bruxas, que foi o último rito coletivo. E o que eu estou fazendo? Abrindo toda a minha ancestralidade que abriu com bruxaria. Quero pegar todas as minhas versões, positivas e negativas, que atuaram como bruxas, seja qual a denominação religiosa que teve na época, e resgatar. Então, é bruxo, é bruxa, é feiticeiro, é mago, é bandeira, qualquer coisa que trabalha com alimento, com essa característica da bruxaria. Qual que é a função, então? Abrir todo mundo e trazer todo mundo de volta para o ancoramento. Consciente do trabalho, consciente da vida atual, consciente da minha índole atual e da proposta que eu tenho. Sai do seu desequilíbrio, sai do seu ego, sai do seu processo e vem trabalhar. Essa é a contrapartida. Então, quando eu chamo eles, eles respondem. Da mesma forma como quando dá BO espiritual, eles me chamam. E aí eu começo a ter os desconfortos. Olha, estamos precisando de você. Vai dormir. Puta, depois do almoço tem dia que eu não consigo ficar acordado. E eu já sei que é o quê? Deu BO, eu preciso desdobrar. Então, você vai aprendendo a trabalhar à medida que você vai se relacionando. Para quem é médium, para quem está em desenvolvimento, a gente busca o quê? Os seus contratos espirituais. Quem que é o seu Exu? Quem que já vem com esse trabalho pré-acordado com você? Que daí é o acordo seu com ele, você sabendo dele ou não, mas ele já existe. Como vocês vão se acertar, aprender a trabalhar isso para que seja bom para os dois, é o desenvolvimento.
Puta, toda vez que eu chamo o tranca-rua responde. Vou ali, vou pôr ali um elemento para ele, vou fazer um padê. Por quê? Porque é uma troca. Se ele me ajuda e ele usa dessa energia de alguma forma, pô, qual que é a minha contrapartida? É só pedir? Todo mundo só vem a mim e eu não tenho nada? Então, onde existe a troca? Porque sempre vai existir uma troca. Quando eu não tenho esse trabalho delimitado, é o problema. Então, por exemplo, eu sei e percebo quem eu chamo. Então, fui lá, estou começando, peguei o primeiro livro de bruxaria, vou chamar, sei lá, a bruxa Hecate. Não sei nem quem que vai responder, porque eu não tenho percepção de nada. Chega lá um mago, uma bruxa, uma feiticeira, um feiticeiro, e se aproxima. Começa a me dar percepção e eu não faço ideia do que é o quê. Porque eu não tenho percepção. Qual que é o acordo? Normalmente você vai falar, me ajuda a fazer tal coisa, e eu vou pôr uma vela. Daí você põe uma vela, uma, duas, põe ali uma maçã, faz alguma coisa e põe lá. Passou algum tempo, ele começa a te pedir outras coisas. Ele vai te dar essa intuição. Você vai querer agradar, você vai querer fazer. Na Umbanda é a mesma coisa. O que Umba vem começa a te pedir coisa. Ou você começa a fazer atendimento e ele vai pedir coisa para os outros. Ah, preciso do elemento, preciso da faca, quero um caldeirão, quero uma imagem, quero isso. É isso. Você está ganhando, você está trocando. Porque toda vez que você vai ali prestar referência para uma imagem, você está criando um elo energético com a consciência que se manifesta através da imagem. Então, existe essa troca, seja você consciente dela ou não. E no nível negativo tá nisso, de eu chamar consciente ou não uma entidade que depois fica ali no meu campo. Né? Ah, vou fazer bruxaria, vou chamar a salamandra, os elementais do fogo. Tento lá riscar um portal no chão, não sei se abriu ou se não abriu, peço para qualquer coisa e não sei mandar embora. É isso, abriu, ficou ali, começa a sumir coisa, começa a dar desequilíbrio, começa a virar bagunça, porque você não sabe o que você fez. Você não sabe quem entrou por aquele portal. Você não sabe quem você chamou. Você pode falar, não, acendi uma vela para o tranca-rua. Quem garante que é um tranca-rua que respondeu? Quem garante que é um Exu que respondeu? Por isso que a maioria das vertentes religiosas vai falar, olha, não faz em casa. Desenvolvimento é só no terreiro, incorporação é só no terreiro. Por quê? Porque você vai ter um ambiente onde alguém vai poder te ajudar a entender quais são essas energias e a trabalhar elas à medida que você vai se desenvolvendo. Então é diferente você na sua casa falar, eu acho que eu tenho um tranca-rua, vou acender a vela para tranca-rua porque eu gosto do tranca-rua. Outra coisa é você vir, Pai de Santo chamar, a entidade vir e falar, olha, é um tranca-rua que está te acompanhando. Quando você for fazer, faz para ele, porque daí ele já está no seu campo, já tem esse elo. Quando você chama pelo tranca-rua, é na energia dele que você vai, consciente ou não. Agora, quando você não tem essa referência energética, quem que respondeu? Por que que ele está lá do meu lado? E da mesma forma como ente querido ou qualquer outro processo espiritual, se ele está muito próximo de você constantemente ele está te drenando energia. Né? Entidades mais evoluídas, entidades que têm essa condição de trabalho, ela não vai te gerar desequilíbrio. Mas se você chamar um mago, uma bruxa, uma feiticeira, que às vezes pode estar em desequilíbrio em níveis diferentes, ela vai te trazer a dor no corpo, ela vai te trazer um incômodo. Por quê? Porque é o processo dela que você às vezes não vai relacionar como sendo da entidade. Você vai achar que é seu. É um exemplo super comum com o pessoal. A gente vai poder falar extrapolar para terreiro, mas isso cai em qualquer sentido, principalmente da bruxaria. A ideia da sexualidade. O pessoal vai falar, ah, pombogira. Na maioria das vezes não é uma pombogira, é uma bruxa, uma feiticeira, uma maga. Aí a pessoa vai lá, põe uma vela, faz um banho da sedução, um banho para chamar a atenção, e aí encosta uma entidade que trabalha o feminino, essa imagem energética. Puta, ela faz o banho, ela passa, não tem pedreiro certo que não mexa com ela. Passa 2, 3 dias, ninguém olha para ela, dela se sente um nada. E é ela que vai fazer o quê? Alimentar esse elo com essa consciência. Seja ela positiva ou não. Na maioria das vezes é um desequilíbrio. E aí você vai ter sempre aquela questão da sexualidade. E quando você vai ver, ela está chamando a atenção de um monte de gente, positiva e negativa.
Aí dá briga no casamento, dá briga no namoro. Começa a vir treta também. Por quê? Porque ela te emana tanto que te gera problema. Tudo em excesso, seja para mais ou para menos, é desequilíbrio. E aí, como eu percebo? Como que eu entendo isso? Só com desenvolvimento. Só aprendendo a perceber. Tendo uma orientação na maioria das vezes. Você pode, inclusive, ter contratos negativos de trabalho. Que é o que a gente vai falar tanto dos nossos magos. Você vai falar, mas eu não fiz nada. Mas o contrato você fez na outra vida, filha. Não quero saber. Vim cobrar. Faz sentido? Ô, ô Vitor, eu já vi você falando, acho que eu não vi você falando de constelação, a constelação sistêmica do Bert Hellinger, constelação familiar, porque os trabalhos de constelação, você deve estar sabendo disso, está sendo tão atacado na internet, tem psiquiatras famosos, doutoras famosas, atacando, e outros malucos atacando tanto a constelação familiar sistêmica, falando dos absurdos, o quanto que desequilibra as pessoas, o quanto que isso, aquilo. Você está ligado nisso? Porque, assim, a constelação familiar, ela é muito parecida em vários pontos com a apometria, né? Sim, da mesma Eu forma já que uma participei regressão. muito de grupos de constelação familiar, e tem um grupo em Jaguariúna, e eu vou participar com essa consteladora, que é a Adriana, que é da região de Campinas, acho que Limeira, não, um pouco mais próximo. E não sábado agora, no outro sábado eu vou passar o dia todo num sítio, numa fazenda em Jaguariúna, com esse grupo de constelação. E eu sempre participo das rodas, né? Isso até começar a pandemia. Quando começou a pandemia, tudo que era ao vivo foi cortado. E não voltou mais. Desde então, eu nunca mais participei de nenhum grupo de apometria. Desde então, eu não participei de nenhum grupo de constelação familiar. E eu recebi esse convite para o outro sábado, e eu vou participar. A partir do momento que eu recebi esse convite, começou a entrar para mim vídeos de psiquiatras, psicólogos, terapeuta, mas descendo a linha. Vamos usar Descendo a uma linha linha da de constelação pensamento. familiar. Vamos usar uma linha de pensamento super legal para a gente vai pensar e falar: nossa, os guias estão tentando me avisar alguma coisa. Quais os prós e os contras? Com hoje o que você conhece da apometria. Eu preciso parar e pensar nisso. Os prós e contras. A gente tem que pensar antes de participar, né? Eu tenho aí mais de uma semana para pensar, uma semana e meia, porque é no outro sábado ainda. Então vamos pensar de forma geral com qualquer tipo de terapia que trabalha inconsciente ou vidas passadas. Toda vez que eu acesso um cenário, toda vez que eu trabalho inconsciente, toda vez que eu trabalho uma vida passada, eu estou abrindo os cenários. Só que cada terapia vai tratar isso ou vai trabalhar isso de uma forma diferente. Qual que é o problema primário, né, na visão espiritualista da coisa? A maioria dos terapeutas não trabalha plano espiritual. E aí? Com esse monte de merda que a gente vê que funciona e que existe, Sim, a gente que fica percebe, Aham, como que fica isso quando você abre e não faz nada? Porque sim, a constelação, de modo geral, a não ser que sejam práticas diferentes, ela não faz nada, ela te mostra. sim. Os campos morfológicos são abertos. São abertos para ele te trazer esse entendimento, mas você Isso, não faz nada. Você vai discutir, você vai tentar entender, você vai tentar até ressignificar dependendo da prática, mas você não faz nada, nem no nível consciente, em muitos sentidos, nem no nível, muito menos no nível espiritual. Quando você vai falar, por exemplo, de regressão, que aí a Tina pode falar um pouco mais, você ainda tem outros processos. Você tem o ancoramento, de trazer um ponto de consciência para o ponto atual, caso entre num processo ruim, e você tem toda a parte de ressignificar, na maioria dos trabalhos. Também não é todo mundo que vai fazer isso. Tem gente que simplesmente vai lá, vai entender a historinha, vai relatar a historinha, ele vai te trazer de volta e depois ele vai te contar. Só que quando você entra no processo negativo, você entrou lá, abriu o cenário. A pessoa começa a relatar, sentir, reviver tudo. E aí? E se você não traz a pessoa no equilíbrio de volta? E se aquela carga emocional que gerou o trauma na vida atual ou na vida passada é tão intensa que gera um cisalhamento, que gera o processo de surto? sim.
Fala-se isso, é isso que eu vi o terapeuta falando, né? Pessoas passaram pela constelação e surtaram um dia depois, 2 dias depois, que foi parar no psiquiatra, que foi parar no hospital, É a mesma coisa depois da da ayahuasca. constelação. É isso que está sendo falado. Então, mas é a mesma coisa da ayahuasca. É. Você foi, entrou em contato com o seu trauma, abriu um Sim. cenário, abriu um processo e não deu conta. Não conseguiu trabalhar ele nem conscientemente, nem no nível espiritual. E Uhum. aí você abriu a merda e trouxe a merda para a vida atual. Porque o que o seu processo cognitivo faz, né? A gente vai falar que é a proteção do seu consciente. Ele recalca, ele oculta. Justamente porque você não deu conta. Então, ele vai ocultar para você não sofrer com isso. Que é isso que a gente faz. E aí você foi lá voluntariamente e abriu algo que você não estava preparado para mexer. Deu ruim. Espiritualmente é a mesma coisa. É o que a gente estava falando mais cedo. Pergunta se você dá conta. Por quê? Porque você pode abrir um cenário com uma carga emocional, pessoal e de processo tão intensa que você vai ficar sofrendo com aquilo até você conseguir trabalhar ela. Quando a gente olha isso pelo nível magístico, e você vem de uma caminhada de aprender a ressignificar, de aprender a lidar com essas energias, essas percepções e separar o que é seu, é uma coisa. Então, aqui na apometria, a gente vai aprender, à medida que a gente faz as buscas, a entender o que é meio e o que não é. Mas quem não faz esse trabalho magístico, consciencial, não sabe separar o que é dele e não é. Tudo é dele. E tudo é de agora, porque para o nosso consciente não existe passado. Tudo é sensação de agora. Cenário. Abriu o cenário, começa a passar mal, começa a ter dor. O meu corpo, o meu processo de captação não separa o que é passado, o que é futuro. É tudo agora. Uhum. Estou com dor. Estou em desequilíbrio. Estou surtando. Não interessa se é uma vida passada sua que surtou. Você surta agora. Você começa isso em processos diferentes, de acordo com a percepção e processo consciencial de cada um. Só que se você vai lá e abre e não trabalha isso, você trouxe a merda para agora. Que é o problema de qualquer terapia regressiva, qualquer terapia de vida passada, qualquer terapia espiritual. Você não sabe o que o outro vai fazer no seu campo. Você não sabe qual que é o nível de trabalho e consciência da pessoa que está mexendo no seu campo. Você pode ir lá e falar, não, só eu vou lá abrir reiki. Tanto para quem recebe quanto para quem faz. O que tem no campo do outro? Não sei. Então, vou dar exemplo. Sei lá, fizeram uma puta de uma macumba para Dayana. Você vai lá, vai fazer reiki nela para ajudar nela. Puta, as entidades que estão no campo dela gerando desequilíbrio pulam pro seu. O que você está mexendo aqui? Mesma coisa o contrário. Você fala, nossa, eu tô querendo entender. Vai lá e cai na mão de um terapeuta que espiritualmente está todo cagado. Só que ele pode não saber disso. E aí você vai lá, vou dar o exemplo comum da ayahuasca. Você ganha uns implantes, ganha chifre, ganha um monte de coisa. Que você também não vai perceber, porque você não passou pelo desenvolvimento mediúnico. Você não sabe perceber isso. Que é o caso da maioria das pessoas que procura ajuda. Ela está tão em desequilíbrio que ela está pedindo ajuda para outra pessoa. Só que a maioria das pessoas não tem condição de saber quem que está por trás do processo. E aí? Uhum. Male a gente vai ter condição de julgar, às vezes, o conhecimento, né? Ah, estudou aonde, recebeu uma referência, todo mundo gostou. Mas a gente, na maioria das pessoas, não vai falar quem que tem atrás do Victor. Qual que é o processo espiritual por trás do Victor? Quem que está por trás da Luciane? Quem que está por trás da Daiane? Não sei. Posso pegar e falar, vou abrir a frequência da Daiana porque ela pediu ajuda para mim. E tem a versão do outro lá tacando pau. E aí? Comprei a briga. Entrei na briga sem nem saber o que estava acontecendo. Sim, entrou de gaiato. Entrei de gaiato. Por isso que eu falo e brigo com vocês. Cuidado com quem vocês tentam ajudar. Não é que vocês não podem ajudar. Só tenham consciência disso. Fui ajudar alguém, fui fazer um atendimento, começou a dar um monte de coisa errada, revisa porque você deixou merda, deixou a porta aberta. Volta lá e olha espiritualmente o que ficou. O que você não percebeu quando você fez o atendimento. Porque pode acontecer. Da mesma forma, você vai lá, passou num rito de ayahuasca, foi maravilhoso, só que ficou a porta aberta. No outro dia, à noite, você tem um sonho bizarro e começa a dar ruim. O quê? Ficou uma porta do seu inconsciente, do seu processo espiritual, e isso está sendo usado de forma negativa. Que garantias a gente tem disso para qualquer tipo de trabalho? Nenhuma. Nenhuma. Uhum. Por isso que estudar, desenvolver e perceber é tão importante. Porque até quem faz, mesmo com a melhor das intenções, não sabe o que tem por trás. Eu posso vir aqui e falar, vou abrir a frequência da Daiana para ajudar ela. Legal. Quando eu vou ver, tem um treco completamente bizarro fora da minha experiência.
Isso dentro de uma visão espiritualista. Agora, imagina para quem não tem uma visão espiritualista. Vou dar exemplo que eu acho que eu já dei numa outra aula, de um dos grupos de São Paulo, que a moça fez os cursos, tudo mais, fazia parte do grupo de apometria, foi fazer uma dessas constelações com um cara aí, pagou acho que 3, 4 mil reais, uma fortuna, a meu ver, numa vivência. O cara abriu um cenário de sacrifício espiritual. Ah, uma tribo muito louca cortando a mulher, sangue, um bichão com chifre muito louco. Ele falou, não tenho condição de mexer nisso. Fecha, boa sorte, acabou. Vou fazer o que nisso aí? Não tem nada a ver com o psicológico, que é o que eu trabalho. Não tem nada a ver com a vida atual. Não tem nada a ver com o que eu sei trabalhar. Fodeu. Problema meu? Eu não, tem nada a ver com isso. Vai embora. E ficou lá quase uma semana passando mal, porque ela também não tinha condição de fazer sozinha. E aí? Daí chega na apometria e fala, você abre o cenário, ó, tá aí, ó. E aí a pessoa começa a descrever o cenário. Vai lá mexer com quem não sabe mexer no que tá mexendo. É isso, abrir porta sem saber o que você vai ver. Quer outro processo? Isso pode acontecer em qualquer prática, não existe uma regra. Porque, de novo, se mesmo que você fale, eu estou tentando acessar uma vida intrauterina sua, regressão, legal. Estou dando um comando, por exemplo, dentro de um processo da vida atual. E aí você vai lá e vai ver que tem, por exemplo, de alguma forma, um mago tentando falar para você, olha, foi ela que te matou na outra vida. Você vai querer nascer com ela de novo? E aí você vê a criança tendo todo um processo de enrolar cordão umbilical no pescoço para tentar se suicidar na barriga da mãe. É espiritual. Quando você vai ver numa leitura, você vai falar, eu não queria nascer com ela. Eu tentei me matar. Só que é um feto. Então, cada prática tem suas nuances. E em todas vai existir risco, como não existe certeza. Você vai falar, tal coisa é tal coisa, mas o que tem por trás? Qual o nível de busca eu vou ter? Até onde cada um tem condição de ir buscando? E eu te digo, ninguém vai ter mais condição de buscar os seus processos do que você mesmo. Talvez não de uma vez só, mas paulatinamente você é a melhor pessoa para entender o que precisa ser trabalhado. Ah, me deparei com uma condição que eu não sei como fazer. Traz para grupo. Para isso que serve o grupo. Olha, quero entender tal coisa, vi e não sei o que fazer. Vi e falou que eu não podia mexer. Por quê? Porque às vezes precisa de uma condição energética diferente. Então, vou eu lá abrir um cenário de uma vida onde eram, sei lá, tinha um grupo de pessoas fazendo sacrifício. Puta, vou mexer sozinho nisso? Não, traz para o grupo. Por quê? Porque aquele monte de mago vai ter um gradiente de energia. Você, mesmo que tenha toda a condição, você precisa de uma energia similar. Senão você vai tomar porrada. Então, tudo existe uma ciência por trás em diversos sentidos. Então, pode ser muito bom? Pode. Né? Não vou te dizer não vai. Mas como experiência dentro de N processos, cuidado com quem você dá permissão. Outra, tudo que é feito em grupo, existe uma energia de grupo. Não conheço ninguém no grupo, nunca vi, nunca fui. Vou participar do ritual. Se fecha direito. Porque senão, o que tá, junta a nhaca de um com a nhaca do outro, com a nhaca, vira festa das nhaca. Não vira trabalho espiritual. Qual o nível de comprometimento que cada um tem lá? Por mais que estejam buscando, qual que é o nível espiritual? Qual que é o processo de cada um? Não sei. Quem que dá sustentação para o trabalho? Ele aguenta? Como eu me sinto? Como ficou? Como é? Quanto eu percebo? São várias coisinhas para se perceber. Faz sentido? Sim, faz muito sentido. E tem coisa, vamos pensar assim, mago, pai de santo, gente que trabalha com espiritualidade, não é burro. Ou a maioria, pelo menos, não deveria ser. Você foi lá, o cara não vai começar a te sacanear no dia que você foi passar por um atendimento. Se existe algum processo espiritual por trás, o mago que está por trás, que às vezes pode ter algo contra você, ou queira te prejudicar de alguma forma, ele não vai fazer e deixar claro que, olha, sou eu. É sutil. Ele não tem pressa. E isso a gente vê muito claro na apometria. Os caras estão há anos fazendo as coisas. Para que eu vou chamar a sua atenção querendo, tipo, amanhã fazer você dar tudo errado? Não. Só acontece esses ataques diretos quando eles estão encurralados ou existe uma demanda pela essa agilidade. Do contrário, não tem pressa para o plano espiritual.
Que é o que a gente mais vê, são vidas e vidas que o cara te prejudicando. Aí ele te achou, ele começa a te sacanear de novo. Então, como eu percebo isso? Somente buscando, fazendo minhas limpezas, fazendo esse trabalho para ter a percepção. E vai ter com Deus e o mundo. Porque é constante, é paulatino. Ô, Vitor, e você é ótimo para fazer essa pergunta porque você experimenta as ferramentas que a gente tem. Estou falando das medicinas, tô falando da ayahuasca, por exemplo. A hora que você está no efeito, que você está na força da ayahuasca, você aumenta muito a sua percepção e facilita bastante o trabalho de apometria, por exemplo. Você percebe mais, parece que você tem mais gradiente energético para buscar, para perceber e para efetivar o trabalho como foi ensinado para a gente. É normal ter essa percepção? Eu falo porque você sabe que eu faço trabalho com a ayahuasca e na hora que eu estou na força, na hora assim, eu tento trabalhar bastante a apometria. É normal, tudo bem fazer isso? Eu tenho mais controle ou menos controle? Eu não devo fazer isso? E aí? Cada um é cada um. Mas, Cada um é cada a um. priori, nas minhas experiências, passou aquele pico do desconforto e da adequação do seu corpo e dos corpos astrais, que é aquele momento que gera mais desconforto, de estar lá, tô aqui, tô aqui. Quando você entra em equilíbrio, que daí você já começa a ter mais consciência, você vai ter uma percepção mais aflorada e menos controle do ego. Ou seja, não é menos eu quero saber o que é tudo. Não, você simplesmente começa a fazer. Então, você se deixa ser levado, e isso é positivo. Tá. Né, dentro desse processo. Então, tem algum problema a fazer? Não, a via de regra não. Só que você vai ter um nível menor de controle. Tanto para o positivo quanto para o negativo. Então, cuidado se você for direcionar o processo. Tá. Então, estou no indo de um trabalho, por exemplo. Eu vou dar o exemplo do último rito, bruxaria. Em vez de eu buscar cenário, eu vou tratar o que eles vão trazendo, o que eu estou percebendo, o que eu estou olhando, o que eu estou sentindo. Eu não vou, dentro da força, a priori, falar, olha, vamos abrir vida passada. Porque eu não sei o que eu vou encontrar lá. Então, o que eles trazem, teoricamente, tem um crivo. Uhum. Então, cuidado com isso. Da mesma forma, vou consagrar num ambiente diferente. Se fecha, chama um ancoramento, faz o processo. Equilibrou, está relativamente consciente, eles vão te intuir, faz. Porque a questão não é fazer. Você vai fazer ela de um jeito ou de outro. A questão é como a coisa está acontecendo. Tá. Beleza, já ajudou. Paola, os bocejos, sono, essas coisas muito loucas que acontecem, é porque conforme a gente vai falando, vai abrindo o cenário. O bocejo é essa doação energética, esse reequilíbrio dos campos. É super comum. Assim como quando você está na aula, fazendo propriamente as limpezas, tem um sono surreal que você não sabe explicar. Por quê? É as entidades que te acompanham, todo o ancoramento, fazendo as limpezas que são possíveis à medida das permissões, ou na medida que é direcionada a energia para fazer esses processos. Né, Tina? Dá um sono que a gente não sabe explicar. O que mais? Uns arroto também, que é terrível, né? O bicho tá presente hoje aqui. É os pão de queijo, Tina. Não fala isso. Ah, é lógico. Imagina. Mais alguma dúvida ou vamos para a macumbaria? Vamos para Macumba, vamos para Macumba. Individual ou coletivo? Ah, você que sabe, né? Minha opinião podia ser coletivo. Se eu puder pinar. O problema é do Vitor, que tem que dar condição de fazer de 6 pessoas juntas, né? Vitor aguenta? Vamos perguntar para o Pêndulo se o Vitor aguenta. Pergunta aí pro Pêndulo se o Vitor aguenta. Pêndulo, Vitor aguenta? Diz que aguenta. Alguém mais perguntou aí se o Vitor aguenta, gente? Aí tem um outro aprendizado que é muito importante. Não é porque às vezes a gente aguenta, que a gente tem condição, que a gente deve. Vou perguntar se você deve. O Vitor deve fazer a limpeza? Diz que sim também, Vi.
Sim, mas é porque eu tenho essa proposta. Eu busco e eu tenho um gradiente Que tu para quer. mexer em tudo quanto é merda. À medida E que falou que você quer também. essa a proposta, só que a minha, entende o que eu tô querendo dizer? Sim. Se você pega e fala, se você não tem nessa mesma busca de buscar tanta merda para ter essa energia, essa condição, cuidado com o coletivo. Porque o seu desgaste também vai ser maior. E aí, deixa eu não te é uma questão de não conseguir, é de que isso vai te exaurir a ponto de te deixar vulnerável, dependendo do que você fizer. Uhum. Então, vamos para a aula de magia negativa. Vou lá, vou pegar, juntar um monte de BO, um monte de coisa negativa para jogar no outro. Só que se eu me desgastar tentando atacar o outro a um nível muito grande, eu também fico vulnerável. Então você tem que saber dosar, da mesma forma como ajudar o outro. Vou lá, vou ajudar 1, 2, 3, estou lá querendo dar reiki para todo mundo o dia inteiro. Pô, chegou no fim da noite, você tá só o pó. E aí todo aquele monte de espírito que ficou bravo de você ficar metendo a mão, vem à noite te perturbar. Se você não fizer a tratativa completa, que é o que eu estava falando para dar mais cedo, se você não fizer a tratativa completa dos cenários que você abre, se alguém lá tinha um contrato, um processo negativo e você não tratou, ele vem cobrar de você. Ele vem comprar briga. E aí vai depender da condição, né? Nem todo mundo vai conseguir chegar em você, justamente por causa dessas afinidades que a gente faz de contrato. Se eu estou trabalhando, alguém me dá proteção. Mas dependendo de condições e situações, mesmo sendo protegido, eu vou ter desconforto, porque tem algo me atacando. Deixa eu fazer uma pergunta. Nesse coletivo, a gente não pode ajudar? Ou a energia sai toda de você? Claro que vocês podem. Você acha que eu sou besta de fazer sozinho? Eu arranco a energia de vocês tudo. Tá bom, tá bom. Por quê? Uma vez que vocês dão permissão, que é o que eu estava explicando, isso também vale para você, Paulo. Uma vez que vocês dão permissão de fazer a limpeza, automaticamente desdobrou, todo mundo entra na dança. Não tem essa. Só que, quando eu digo do desgaste que eu tenho como sendo um processo maior, é porque eu tenho que dar condição de processos que às vezes vocês ainda não vão perceber. Que é aquela questão dos estágios. Se por trás, por exemplo, da Paola ou o seu, tem, em vez de ter um maguinho, tem um dragão, é outra coisa, é outra formiga. Uhum. E aí, a priori, a gente não sabe. Mas quando você faz um atendimento por vez, você tem um domínio maior dessa percepção. Quando você faz coletivo, você tem que ter mais energia para fazer isso de uma forma completa. E aí, Foi só uma opinião minha fazer em coletivo, gente. A gente não, pode fazer em cada um e aí as pessoas também dão força, que nem a gente fazia da outra vez. a gente sempre faz no Tem coletivo incentivo. primeiro para fazer uma primeira limpeza. É Tá. sempre assim, para depois fazer o pontual. Mas é para entender como funciona. E aí fez o coletivo, quer dizer que não ficou mais nada? Não, você tem que varar e perguntar, olha, tem alguma coisa que a gente precisa olhar pontualmente? Eu tô com uma dor bem tensa e incômoda aqui do lado esquerdo. Eu também tô aqui no... E não é minha. Da mesma forma, na cabeça aqui tem uma pressão que é provavelmente algum experimento genético, né? A parte dos chips e implantes. Então, eu sei que existe. Se essa sensação, quando eu faço a limpeza no coletivo, não sumir, eu preciso ir buscar ela pontualmente. Porque é um processo que já foi aberto. Se eu sinto no meu corpo, ele está aberto para mim. Já houve essa troca, está no meu campo. E eu estou no campo de sei lá quem. Faz sentido para todo mundo? Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Nossa, eu posso falar uma coisa? Meu coração quase saiu do peito aqui. Meu gato levou um susto, mas ele fez um barulho tão estranho que eu nunca escutei ele fazer isso. E olhou para a cozinha. Nossa, me deu um desespero na hora. É. E aí? É a mesma energia? Alguém se apresentou? O Marcelo nem chegou ali. Chegou no meio da música e já chegou tomando os trancos já das pombogiras. Já está atrasado. Me deu vontade de dar uma gargalhada muito alta aqui, velho. Olha, fala pro seu, segura aí. Eu vi, porque eu induzi. Deu vontade de dar uma gargalhada.
Ele foi tão engraçado, porque ele estava no meio da, acho que da segunda para a terceira música já. Eu falei, vai entrar e não vai entender nada, ele vai tentar falar. Eu vou mutar ele. Daí ele entrou e eu falei, ele está atrasado. Que era para ele ter entrado mais cedo. Daí me veio, pode chamar todo mundo e joga nas costas dele. Eu só vi ele entrando assim, na hora que apareceu a imagem, ele começou a pipocar. Daí depois voltou, normalizou. Eu falei, então tá bom. Cheguei agora do serviço, velho. Correndo. E aí, quem mais sentiu presenças? Nada, Tina? Nem presença, nem cenário, nem nada? Nada, senti muita dor na garganta. O sinal ainda tá doendo. Um negócio aqui. Mas gostei das músicas, mas não senti nada. Fiquei bem concentradinha, pedindo para as minhas bruxinhas aparecerem, mas eles não apareceram, não. Tá. Senti, não. De novo, vou ser chato e eu sou sempre chato com vocês, não me entendam mal. É porque o povo me bate dessa mesma forma, se não pior. Quem que tá te enforcando? Para, pensa, descobre e volta. Eu senti muita pressão na cabeça, né? E um calor assim na face, com um adormecimento na pele, na parte mais superficial assim da face. E eu vi uma moça correndo na floresta. Ela corria, estavam perseguindo ela, mas não mostrou quem que eram os perseguidores, se eram pessoas, se eram animais, mas mostrou a floresta, ela correndo entre árvores. Eu vi perfeitamente os troncos das árvores. Eu vi que as pernas dela estavam bem arranhada da própria mata, né, de correr na mata dos galhos. E eu vi também que tinha uma coruja que observava ela de cima, da copa da árvore, né, porque era noite que ela estava correndo. E foi isso. Eu também vi uma mulher na floresta, do lado de uma árvore, e estava chovendo, e ela estava tava com capuz, assim, não dava para ver o rosto dela. Só a parte do cabelo preto, assim, ó, e ela encostada, assim, olhando como se fosse por trás da árvore. Ah, eu vi. Ela também tinha cabelo preto e eu vi várias vezes o rosto dela assim, ao lado do tronco da árvore. É, a minha tava com capuz, assim, ó. Foi muito legal. Eu não vi capuz. Eu vi os cabelos, cabelo negro, longo, pele clara, moça bonita. E foi isso. A Paula tá sem som. Teve alguma percepção, Paula? Tirando, acho que o seu parceiro ou o seu marido que estava aí do lado? Foi. Nada. Não Tá quer? Perguntei aqui se eu estou me sabotando, disse que sim. Então, vamos lá. Então, vamos para a parte individual de cada um. Alguém mais quer compartilhar? Camila, Marcelo? Depois a gente precisa olhar esse negócio da Tina e o negócio da Camila. Marcelo? Só vi uma mulher, parece que era meio velha, com cabelo grisalho. Aí me deu vontade de dar uma gargalhada muito alta. Só isso. Só? Foi muito forte, mano. Eu tinha que segurar. Mas meu filho ia acordar, que tá dormindo. A pergunta que a gente tinha falado antes a ideia era chamar essas entidades, sendo elas ou não, a mesma entidade que se apresenta na Umbanda. Ou seja, da mesma forma como aconteceu comigo, poderia acontecer com vocês que trabalham mais na Umbanda, da pombogira ou de uma pombogira de trabalho ou guardiã, se apresentar como uma bruxa. E aí a energia ser diferente. Então, pergunte se essa mesma gargalhada que era de uma bruxa também é de alguém que você conheça, que trabalha com você com a ideia de uma pombogira. Então, a moça que se apresentou para mim não era Padilha, era outra moça, uma energia totalmente diferente da que eu tô acostumada com Padilha. Não, a energia com certeza vai ser diferente porque o trabalho é diferente. Entendi. A questão é se é a mesma consciência, porque a energia vai ser diferente. Não, era diferente. Até na forma de... A minha é diferente, não é a pombagira que eu trabalho, não. Era totalmente diferente. Pergunta se é alguma das entidades que você já conhece, alguma das pombogiras, seja guardião ou não, ou se é outra entidade, porque também pode ser outra entidade. Não tem nenhum problema. Falou que é uma pombagira que trabalha comigo, mas não é a de atendimento. Não é a que você atende na Umbanda, é diferente.
São trabalhos diferentes. É que às vezes acontece assim. Na Umbanda, ela se manifesta como a energia egrégora X. Se abrir uma linha de trabalho diferente, é a mesma consciência, só que ela vem completamente diferente. É outra consciência, é outra pombagira. Maravilha, estamos aqui para abrir linha. Aqui ninguém tem um Exu e nenhum um Exu e uma pombogira, não. Aqui é de 7 para cima. Tá, vamos lá. Concentração. A gente vai abrir a frequência da Tina. Vocês vão buscar perceber quem que enforca ela e quem que sabotou o processo de percepção dela. Cada um pode fazer sua apometria da forma como entender, da forma como sentir. E aí, conforme o cenário for vindo, vocês vão relatando. Pode puxar, Marcelo. Pode puxar se você quiser falar. Você não quer aprender a trabalhar sem incorporar? Tá aí. Então, vamos lá. Vamos aproveitar o processo para fazer uma aula diferente. O Marcelo e a Dani têm o seguinte problema no terreiro. Eles sempre são requisitados para fazer transporte. Dar passagem para essas consciências. Não, eu não dou passagem, não. É os guias que chamam pra fazer. Dá no mesmo. Quando você aprende a manipular o seu processo energético, você consegue fazer isso sem precisar da abertura. Então, qual que é a proposta? Ao contrário da ideia da incorporação, vocês vão comandar que essa consciência que vocês vão identificar seja presa no seu campo, como se você fosse incorporar, mas você não cede. Você traz ela e prende, como se você prendesse ela nas suas costas. E aí vocês vão dar voz para que ela diga o que é, ou vocês vão entender o que ela quer, ou por que ela está lá, e fazer o tratamento. Entendeu? Comanda, fala. Boa noite. O que você está querendo comigo? A questão não é o que eu quero, é o que você quer com a Vicentina. Você sabe quem é você encarnado hoje? Você quer dizer para a gente por que você continua próximo dela? Porque ela não tem muito mal no passado. E ela tem que pagar por isso. Eu vou te mostrar parte dos processos. Observa primeiro e depois a gente continua a conversa, tá bom? Mostrem as vidas, as encarnações, os parceiros, todas as realidades feitas por ela, feitas por você, e a situação atual, na vida atual. Compreenda que nem tudo é o que você acha, nem tudo é o que realmente foi, assim como por trás de cada processo, as manipulações e os processos para que você se prejudiquem. Quem é você na vida de hoje? Você foi um carpinteiro? Hoje você veste branco, né? Mostra, compreende, vai buscar a tua versão encarnada. Hoje você veste branco, certo? Você viu quantas versões, vidas em comum vocês se machucaram? Tanto você fez mal para ela, quanto ela para você? Você consegue ver quantas versões suas prejudica você mesmo? Olha as vidas em comum, olha quantas versões sabotam você mesmo. Esse é o problema do processo negativo. O apego. A ideia de cobrar algo que a gente sofreu. Percebe os contratos, entende a possibilidade dos resgates, e percebe também todas as versões negativas que acompanham você e que acompanham ela, e continuam usando vocês para se prejudicar, gerando desarmonia, gerando problema, gerando dor. Eu não sei o que ela te fez no passado, mas hoje você tem a oportunidade, assim como todos os seus eus, de se desculpar pelo que vocês fizeram, da mesma forma como ela também tem.
conscientizem, limpem o coronário, limpem a consciência, removam chips, implantes e artefatos que prendem vocês às vidas passadas. Recolham contratos, votos, pactos e acordos. Desacople. Se quiser dar a última palavra, dá. E segue o caminho, trabalho e processo evolutivo em prol dos seus erros. Já posso ir? Quiser conversar com ela ou te dar pedir desculpa ou agradecer por algum processo, se não, pode ir. Eu já entendi tudo. Então eu vou seguir o meu caminho. Compreenda o ancoramento, entenda suas versões, o trabalho, seus processos planetários. Vamos lá, aprendizados. Você deu passividade, não era a ideia. Eu tinha dificuldade com isso aí, cara. Ué, é prática, não tem problema, tá tudo certo. A questão é você pensar assim, eu não dou abertura, sou eu que estou prendendo ele. Imagina isso. Porque é da mesma forma como a gente faz com os nossos eus. Por exemplo, eu abro o meu campo energético, eu expando a energia e imagino esses fios de prata que ligam as nossas consciências, trazendo eles e prendendo em mim. Eles não ficam muito felizes, mas eu prendo ele em mim. Então é como se a consciência dele viesse e ficasse presa, da mesma forma como eles fazem com a gente às vezes. E aí eu vou fazer toda a tratativa. Olha, entende os contratos, entende os acordos, entende os processos. Entendeu o que eu estou fazendo? Eu não estou te maltratando, eu não estou te perseguindo, eu não quero te tirar do seu reinado, eu não quero te prejudicar. Eu quero que você entenda. Entendeu? Entendi. Você entende o que eu estou fazendo, o que eu estou buscando, o que estão me mostrando? Entendo. Então tá bom. Então segue para o ancoramento, trabalho e processo evolutivo. Por quê? Porque os meus eus negativos, os bruxão, os feiticeiros, não precisam sair dos buracos. Eles vão ter que entender o que pode e o que não pode. Mas eles continuam dentro desse processo negativo me ajudando. Então, eles vão se afinizar com uma outra linha, eles vão aprender o que pode e o que não pode com uma visão mais ampla. Mas muitas vezes eles continuam trabalhando no negativo, porque é o que eles gostam, é o que eles sabem, é o que eles conhecem por muito tempo. Então, eles continuam fazendo isso. Só que, em vez de fazer para prejudicar, para manipular, para fazer o que eles querem, eles vão trabalhar para desfazer campo magístico, resgatar a vida passada. Esse processo que é o de resgate que a gente faz. Faz sentido? Alguém mais tem alguma percepção? Eu vi uma rocha bem grande e uma mulher se escondendo atrás dessa rocha com muito medo. E me deu muito, muito, muito frio. E por dentro me dava uma vontade de rir bem alta, assim, debochando dela e se escondendo. E eu perguntei se era uma versão da Tina e é. E uma risada, assim, por dentro, assim, eu queria rir bem alto, assim, e eu via ela se escondendo atrás da pedra, assim, com medo de alguma coisa. Parece engraçado, porque a gente tem uma visão meio distorcida do processo espiritual. Mas da mesma forma como muitas vezes a gente não quer assumir um compromisso, a gente não quer se vincular com a ideia de eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer, nossas versões também não querem. Teve um trabalho que eu queria muito ter gravado, porque foi muito engraçado. Mas era uma versão da pessoa falando, eu não quero trabalhar, eu não quero nada, eu só quero olhar, me deixe em paz, eu não quero nada, eu só vim ver. Eu não quero compromisso com ninguém, positivo e negativo, eu não quero nada. E é a mesma situação que a pessoa tem para a vida dela. Ela fala, eu não quero, eu entendo, mas eu não quero assumir compromisso. Eu não quero fazer. E aí uma versão dela também, eu também não quero compromisso, eu não quero ter obrigatoriedade com nada. Da mesma forma, isso acontece em outros processos de desequilíbrio. Tento fugir, e vou ficar minha vida inteira fugindo. Só que, quando a gente vai entender os processos, a gente vê que não tem fuga. Não existe essa possibilidade de eu não quero ter vida. Porque ou você assume a sua vida física, espiritual, seu trabalho, sua ressignificação, todo o seu processo positivo e negativo, ou não tem.
Não tem como fazer pela metade. Consegue entender isso? Não tem como eu falar, eu só quero olhar isso. Da mesma forma para quem gosta de olhar e tratar os outros. Não tem como eu falar, eu só quero tratar essa versão. Olha, só quero olhar o meu relacionamento. Só quero olhar o meu trabalho. Não existe. Você abriu, abre tudo. Começou a trabalhar, tem que trabalhar o que vier. Do contrário, vocês deixam rabo. Então, Tina, você entendeu qual era o cenário? Sim, entendi. Por quê? Da mesma forma como eu já venho falando para vocês, existem muitas versões de vocês. E isso é o que gera muito atrito entre vocês. Só que eles são cíclicos. Por que que é cíclico? Porque eu vou limpando. Conforme eu vou limpando, eu vou afastando, buscando cada vez mais longe. Por quê? Porque os dois estão vivos. Porque existe o problema, diversas situações do dia a dia, do relacionamento, coisas que precisam ser trabalhadas e acertadas. E aí essas versões que vão se afinizando, seja de lá para cá ou daqui para lá, ficam em guerra, ficam brigando. Que é o que gera os problemas na maior parte dos relacionamentos. Por isso que eu falo, vai fazer limpeza? Ah, vou buscar a frequência com meu marido, com a minha mulher, com meu filho. Pede, à medida do possível, para sempre fazer primeiro um momento coletivo, todas as vidas que têm menos carga energética. Depois vocês vão olhar as vidas mais importantes. Tem alguma vida que eu preciso acessar? Precisa, vai e trata. Tem mais alguma muito impactante ou aberta? Cenário aberto? Tem, vai e vai olhar. Não deixa para depois o que é mais importante para vocês no hoje. Parceiros ou parceiras, filhos e pais. É o seu núcleo familiar mais próximo. Depois você vai ter amigos, gente do trabalho, pessoas que te marcam. Pai de santo, mãe de santo, pessoas espiritualizadas que são próximas. Limpem suas vidas em comum com eles. E aí depois vocês vão extrapolando para outros processos. Camila, o que tem aberto o seu que o povo quer que olhe? Não te escutei. Deu uma travada aqui na internet. É, o povo te ama. O que eu tenho, é isso? É. Eu tô com ciático fudido. Já tomei medicação, tô fazendo a limpeza, mas é engraçado, parece que é como uma montanha-russa. Não existe isso pra gente. Então, vamos lá. Pêndulo. Todo mundo pode ir fazendo as percepções. Como ela ainda não fez o curso, eu vou explicando e ela vai validando no pêndulo dela. Ok. Enquanto isso, cada um acessa, bate no pêndulo, percebe e vai fazendo a limpeza. Dúvida? Beleza. Camila, Paola. Dores. Você tem dois processos mais claros que geram dores. O primeiro são seus fractais, ou seja, traumas, no caso físicos, ou no nível espiritual, que geram desequilíbrios. Então, vamos pensar assim, numa outra vida alguém foi lá e quebrou suas costas. Né? Deu um dos cenários que vem é dando uma porrada e quebrando sua coluna. Pô, o cara deu uma porrada e quebrou sua coluna. Você morreu com dor, com... Isso no nível espiritual continua existindo até que seja reequilibrado. Seria um karma. Nasceu, tem problema de paralisia. Por quê? Porque aquela versão irradiou o seu processo de geração, te gerando um desequilíbrio ou um problema físico. Certo. Num nível energético, ela te gera dor, porque você está sentindo o desequilíbrio que essa parte da sua consciência tem, o seu fractal. Pode ser diversas situações. Então, pode ser, nesse caso, com a coluna quebrada. Muitas vezes as dores nas costas, né? Principalmente nas costas, no peito, às vezes são facadas de vidas passadas. São problemas de surra, de dor, de processos nesse sentido. Né? De maus tratos físicos. No nível espiritual não é diferente. Muitas vezes você vê aquela ideia da magia sendo feito com um objeto e colocando no corpo astral.
Imagina a ideia do boneco voodoo. Você vai lá e enfia agulha. Você vai lá e enfia uma faca. Você vai lá e enfia qualquer coisa que gera um desequilíbrio nos corpos sutis. E aí pode ser feito de diversas formas. Num nível tecnológico normalmente mais sutil, a ideia dos alienígenas em diversos sentidos, ou dos magos, você vai ter o quê? Chips e implantes que geram desequilíbrio. Ou seja, vou lá, pego na coluna, meto um chip que pega ali a cervical perto do ciático e ele dá choque, gerando contração e dor. Esse é um. Outros, ele vai gerar como se fosse um capacitor armazenando energia. Então, percebi campos energéticos ou minha própria energia, concentrou, ela fica ali armazenada, cria um processo energético que vai me gerar dor e normalmente me gera dor de barriga, dependendo do seu físico. Ou seja, acumulou energia, e eles vão tirando, mas quando acumula demais, seu corpo entra em crise e ele precisa jogar para fora. Para mim, dava muita dor de barriga. Ah, fui fazer trabalho espiritual, você é médium esponja. Não, é a porra de um implante que fica lá armazenando energia, seu corpo entende que ele está sobrecarregado e te dá diarreia. Esses são os dois cenários primários, né? Desequilíbrios físicos e desequilíbrios energéticos gerados por esse processo tecnológico magístico. Pergunta no pêndulo, qual que é o mais intenso? Ele me falou que o processo tecnológico é o mais intenso. Chips, implantes e artefatos. Uhum. Chips, implantes e artefatos são essa ideia tecnológica, mas que nada mais é do que um campo energético, que muitas vezes a gente percebe como essa ideia de tecnologia nossa. Ou seja, em vez de eu ter um encosto te causando dor, eu tenho um campo energético que faz o mesmo processo. Como que às vezes você vai perceber isso no campo do outro? Uma energia estranha gerando desequilíbrio. É comum toda parte das costas, né? A parte da coluna, que é o mais intenso. Na cabeça, aqui em cima, gerando desequilíbrios emocionais. Ou na nuca, que gera a questão dos hologramas. Memórias falsas ou memórias induzidas. Essa semana eu senti um pouco de desconforto, sim, perto da região da nuca. É como se eu estivesse numa má postura e como se fosse um torcicolo, alguma coisa do gênero, e irradiava, né? Mas hoje em si, pelo menos o dia inteiro, como eu estou num serviço novo, eu comecei essa semana, eles me colocaram numa cadeira, a menina está me ensinando numa mesa, né, e me colocaram numa cadeira como se fosse, sabe essas mesas de atendimento? Que a pessoa, e eu fiquei do outro lado, então minha perna não fica ali, eu tive que ficar um pouco de lado. Vamos simplificar. Pergunta para o pêndulo se é físico. Qualquer coisa... Não, eu não acredito que seja físico, porque toda vez que irradiava, era como se eu sentisse eu não sei te explicar, mas é como se eu sentisse alguma coisa dentro de mim, sabe? Tipo, me cutucando. Então, eu sei que não é físico, mas eu vou perguntar. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu já fiz diversos testes e eu vou te dizer, você pode dormir de cabeça para baixo que você não vai ter dor no corpo. Agora, se você tiver algum processo astral, você pode dormir na sua cama, na melhor cama do mundo, que você vai acordar fudido. Tem dia que eu vou dormir na minha cama, eu falo, tive um sonho assim, puta, no outro dia eu tô tudo atravessado. Não é físico. Eu sei que não é físico. Ponto. Aonde esses processos tecnológicos acontecem? Fractais que deram permissão. Ou seja, eu fiz um acordo, ou eu me voluntariei para esses processos de experimentos genéticos. Esses experimentos de chips, implantes e outras coisas. Pergunta se você fez isso. Pergunta se foi os Anunnakis, meus amores eternos que adoram fazer experimentos com a gente. Não.
Vou perguntar de novo. Não. Não. Contratos religiosos. Ok. Sim. Com os Anunnakis. Então, o pêndulo não mente, mas dependendo de como eu entendo a pergunta, eu mudo a minha percepção. Quem que são os Anunnakis? Os Anunnakis são os deuses sumérios. São, em diversas mitologias, os responsáveis pela criação, pelo esse desenvolvimento humano. Alguém mais percebeu algum outro cenário diferente que vocês estavam tratando? Eu senti uma pressão aqui perto do pescoço, atrás da orelha, uma sensação incômoda. Pescoço, comecinho da nuca, normalmente está relacionado a esse lóbulo visual, processo de holograma, memórias de vidas passadas que não são reais, mas que geram padrões na vida atual. Marcelo, Daiane, Lu. E dor de cabeça na testa. O meu também, na testa. Era fractal. Eu já encaminhei já. Aí sumiu. E eu vi também uma pessoa correndo numa floresta e caiu num buraco, como se fosse uma armadilha, sabe? Aí eu perguntei se estava fugindo de algum mago e disse que sim. Mas não consegui ver se a pessoa morreu ou não morreu. Na hora que eu perguntei se a pessoa morreu, o Pedro começou a tremer, eu não consegui. As duas vezes que eu perguntei, ficou tremendo e não respondeu. Tá, e como que você tratou o cenário? Não tratei esse. Não adianta eu acessar se eu não tratar. Estou deixando o cenário aberto. Então, ó, eu consigo sentir muita energia aqui na testa, que dá a sensação de coceira. Aqui do lado do pescoço é algo que está me incomodando já desde o começo da aula. São abduções. Tem coceira no joelho. Campo magístico. Então, Camila, você pode perguntar. Eu já fui abduzida? Olha que legal a resposta. Peraí. Paola, você tem pêndulo? Você tem alguma gargantilha, alguma corrente? Nenhuma? Então, Tina, pergunta aí por ela. Sim. O que é para perguntar, Vi? Ela já foi abduzida. Se a Paula já foi abduzida. Vou pôr aqui. Paula já foi abduzida? Tem experimentos genéticos. Paula tem experimentos genéticos? Nossa, tá me dando dor de cabeça. Pergunta se é uma versão dela me dando dor de cabeça. A versão dela que está dando dor de cabeça? Também Coitado. Também tô com Fica mexendo nas minhas coisas, me deixa quieta. dor na testa também. Pega aqui, ó, do lado direito. O meu pegou esquerdo. Direito. Foi. Me deixa quieta, que vocês estão mexendo nas minhas coisas. Não quero. Bom, religiões do passado e não tão do passado assim, muitas vezes caíam na questão dos alienígenas. Alienígena, você fazia seu voto religioso, sua iniciação, seu batismo, e dava permissão para os alienígenas. Quer exemplos na Umbanda de alienígena? Oxumaré, Bessem. São dois mais clássicos. Por alguma razão me vem Xangô. Oxalá, como sendo ele é de um alienígena também, em diversos sentidos. Ah, quer dizer que todo alienígena é mau? Não, só quer dizer que é um alienígena. Ponto. Então, vamos pensar no arquétipo de Oxumaré. Um dragão, um arco-íris, uma serpente.
Pô, o que é isso? Reptiliano, velho. Tem nem muito o que pensar. Bessem, o Oxumaré da água. Mesma coisa. Xangô, um elemental do fogo. Os outros devem ter também, mas melhor não ficar cutucando. Depois é mais coisa para limpar. Quer dizer que é ruim? Não. Só quer dizer que cada um desses processos vai abrir inúmeros outros processos. Se você for pensar na mitologia egípcia, os deuses com formatos de águia, jacaré, chacal, é tudo alienígena. Sumério é alienígena. Quase todas as mitologias antigas são humanoides misturados com alguma coisa. Se você for pensar na mitologia cristã, nem humanoide é mais disforme ainda. Então, arcanjo, serafim, querubim, Elohim, tronados, potestades, são coisas completamente disformes. O que acontece? Você vem numa vida X, onde essa é a religião predominante, e você faz o voto. Você virou um sacerdote, você virou um estudante, você foi batizado. Você foi batizado em qualquer religião, você deu permissão para aquela hierarquia atuar na sua vida. Esse é o resumo. Ah, quer dizer que é tudo positivo, quer dizer que é negativo? Não, só quer dizer que é aquilo. De acordo com o momento, com a religião, com a crença, com a situação atual, ou do tempo. Ah, mas quer dizer que é só do passado? Não. Você pode pegar mitologia ameríndia, indígena nossa, você vai ver coisas que você vai falar, isso não é humano. Boitatá. O que é o boitatá? Uma serpente de fogo. Dentro da Umbanda, você vai falar que é a ideia da serpente do arco-íris, Oxumaré. Dentro da mitologia inca, fugiu o nome. Mas tem uma serpente gigante, que é o deus primário deles, que é uma serpente com pluma, com pena. Quem que é Curupira? O elemental do fogo. Quem que é o Saci? Para a gente da Umbanda seria algo mais próximo da ideia do Oxumirim. É que cada visão vai ter a sua crença, seja ela num aspecto positivo ou negativo. E ainda assim não quer dizer que é verdade. Então, pensar na encantaria do Norte e Nordeste pode abrir um leque gigantesco de possibilidades. E em cada crença, cada religião, cada vivência encarnacional que a gente teve, a gente deu possibilidade para essas diversas entidades, consciências, deidades se manifestarem na nossa vida. Tanto no aspecto positivo quanto no negativo. Ah, mas como assim? Sendo assim. Fui cristão, temeroso a Deus, Cristo e tudo mais. Morria de medo do diabo, medo do inferno. Você abriu possibilidade para um aspecto negativo da visão cristã. Ah, me desencantei com a igreja cristã, fui procurar o antagônico, satanista luciferiana. Abriu possibilidade para o desequilíbrio negativo da ideia cristã. O que importa? Abrir esses contratos negativos, religiosos, não importa a religião, não importa a consciência, e limpar. Não importa o contrato do passado. Todos devem ser quebrados. Ah, mas era positivo. Era positivo. Se for positivo ainda, essa entidade vai ter consciência e ela vai trabalhar por livre e espontânea vontade. Por afinidade e não por contrato. Ah, mas na outra vida ele me ajudou. Tá, e quantas vidas ele te fudeu? É entender esses processos e limpar. Ah, mas e se for positivo? Você vai limpar e vai fazer de novo. Como assim? Fui lá na vida X, onde eu pedi para uma entidade X me ajudar, na bruxaria. Vou limpar aquela vida, vou limpar os contratos, vou limpar os votos, vou resgatar essa entidade da consciência do que eu estou fazendo hoje. Olha, a entidade que lá na vida passada a gente fez acordo, você entende o que eu estou fazendo?
Entende que eu estou querendo dar consciência para todo mundo ajudar nesse resgate coletivo e sair desses desequilíbrios maiores e menores que todo mundo tem? Entendo. Está disposta a continuar trabalhando comigo? Tô. Então seja bem-vindo ao ancoramento e seja bem-vinda no trabalho espiritual que eu realizo. É isso que a gente faz. Resgate coletivo. Ah, mas e na outra vida ele me fodeu? Tá bom, entende que provavelmente você fodeu ele em outra. Mostra, entende se você fez ou se não fez, mesmo que ele tenha te fudido. Você vai lá e vai falar, desculpa, entende a vida passada, entende se houve ou não manipulação, entende o processo planetário, percebe os desequilíbrios que eu gerei, que você gerou, que a gente gerou, reequilibra, esclarece e trata todo mundo. Trabalho e processo evolutivo. Só tem dor, só tem apego, só tem vingança, só tem desequilíbrio quem ainda está preso. A gente já vai fechar a data. Espera um minutinho. Faz sentido para todo mundo? Faz. Só me incomoda no outro se tiver alguma identificação pessoal. Você só repara no defeito do outro porque é um defeito que te incomoda. Você só reclama do outro porque é algo que você se cobra. Percebam isso e vocês vão conseguir perceber que a questão não é o outro, é você. Ou uma parte sua. E percebam que suas versões não ficam felizes com vocês querendo entender essas coisas. Porque uma vez que você fala, não quero mais sofrer com isso, não quero entender, ela perde a força. Você tira ela da posição de poder que ela tem. Você tira ela da vingança que ela quer. Mas eu não tenho por que brigar. Essa é a grande diferença que eu vejo na apometria. Eu não preciso brigar com ninguém. Olha, entende os contratos. Entende todas as vidas incomuns do passado. Entende o que eu vim fazer na vida atual, o que eu escolhi fazer na vida atual. Entende o ancoramento, entende todo o processo. Sejam resgatados por uma versão nossa, um ente querido, um mestre. Compreendam os resgates, compreendam o trabalho, sendo todos resgatados, conscientizados, limpando todos os cenários, todas as casas, todos os processos. Fechem todos os portais, resgatando com consciência, amor e trabalho. Compreendam que é um por todos e todos por um. Se nós, versões que fazem parte de uma mesma consciência, não formos unos, conscientes de um processo em comum, nós somos vulneráveis a outros processos. Então, conscientizem-se que é um por todos e todos por um. E todos, em cada cenário, sejam resgatados, tratados, elucidados e encaminhados. Trabalho, processo evolutivo. Tem chips, implantes, artefatos. Que a hierarquia busque os contratos, votos, pactos e acordos. Contrato de alma. Ressignificando e tratando durante todo o processo, toda a noite. Limpando, ressignificando e dando condição consciencial, espiritual, os trabalhos que virão. Que assim seja. Assim será. Amém. Assim seja. Desdobrem todas as consciências em caminho. Fechem e reacoplem os corpos em 1, 2, 3. Limpem as casas, os escritórios, os lados. Um guia e o guardião se faça presente junto a cada um. Pelos próximos. 7 dias. Gente, boa noite. Bom descanso. Bom Tá, Obrigada. gente, boa noite. Boa noite, Fiquem pessoal. com Deus. Beijo. Obrigado. Bom descanso para todos. Até mais. Tchau, tchau. 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 noite.